Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes, capítulo 31. Ocupações e exercícios de Maria no Templo. A Sacratíssima Mãe de Deus jamais soube o que era a ociosidade, mesmo nos tenros anos de sua infância. Jamais gastou um só instante inutilmente, ocupando-os todos no serviço e na glória do Senhor, da maneira mais agradecida à sua divina majestade e conforme a direção de sua adorável vontade. Pois o Espírito Santo, que a possuía e dirigia em todas as coisas, inspirava-lhe a ordem e a regra que devia seguir no uso de seu tempo, e ela os observava com toda a fidelidade. Não conhecemos a organização da vida que levou nas demais etapas, mas os santos padres os apresentam o que aconteceu durante sua permanência no Templo de Jerusalém. Vede como São Jerônimo fala dela. Quando a bem-aventurada Virgem, ainda em sua infância, vivia no templo com as outras virgens, levava uma vida muito organizada, porque desde o amanhecer até a hora terça, entretinha-se com Deus na oração. Da terça à nona, dedicava-se a alguma obra manual. Da nona até a tarde, retornava às suas orações, que não interrompia até que o anjo, que lhe trazia todos os dias o alimento, voltava a aparecer. E assim ela avançava cada dia mais e mais no amor a Deus. São Boaventura, partindo do que aprendeu, em parte de São Jerônimo, em outra parte do que a gloriosa Virgem revelou a Santa Isabel, filha de André, rei da Hungria, diz que ela se levantava normalmente à meia-noite e prostrava-se diante da arca, que era o trono de Deus, e assim permanecia por muito tempo em oração, dando graças infinitas a Deus, louvores e bênçãos infinitos, e fazendo muitos atos de fé, esperança, caridade e religião. Depois disso, tinha o costume de pedir 7 coisas principais. A primeira era a graça de amá-lo com todo o coração e com todas as forças. A segunda, o favor de amar seu próximo como Deus ordena, e tudo o que ele deseja que amemos por seu amor. A terceira, a força de odiar tudo o que lhe desagrada. A quarta, a humildade, a paciência, a benignidade e as demais virtudes que a fizessem agradável diante de sua presença. A quinta, a graça e a honra de ver com seus olhos, de ouvir com seus ouvidos e de servir com suas mãos, aquela que deveria ser a mãe do seu Criador. A sexta, a ajuda necessária para obedecer pontualmente a todas as vontades de seus superiores. Na sétima, recomendava a Deus o santuário que ele tinha escolhido, os ministros do templo e todo o seu povo, suplicando-lhe que os conservasse todos e aumentasse neles o zelo por seu serviço. Após esse primeiro exercício, descansava um pouco, voltava outra vez à oração e depois ocupava-se em alguma obra manual, conforme o que lhe era ordenado para o serviço do templo, o que praticava com toda a perfeição. Depois do meio-dia, retomava seus exercícios espirituais de leitura e oração, até que o anjo lhe trouxesse à tarde todo o necessário para seu sustento. Tendo-se alimentado, bendizia e adorava a Deus. Entretendo-se, por algum tempo, com os espíritos bem-aventurados, que vinham vê-la e descansava um pouco. De tudo isso, deduzimos que nossa Santa Menina teve 5 tipos de exercícios e ocupações principais no templo. Primeiramente, passava a maior parte do tempo em oração. Em segundo lugar, dedicava alguma parte dele à leitura dos livros sagrados. Jamais estava menos só do que quando estava sozinha, declara Santo Ambrósio, porque como estar só, tendo tantos livros, tantos arcanjos, tantos profetas consigo? Dedicava-se com frequência a ler e meditar os oráculos dos profetas, afirma São Germano de Constantinopla. Em terceiro lugar, conta o mesmo santo, trabalhava com lã, linho e seda para o serviço do templo. Em quarto lugar, entretinha-se todos os dias com os espíritos bem-aventurados, conversando sobre coisas celestiais e divinas, conforme o testemunho de Santo Ambrósio que trouxemos há pouco. É o que também pensam São Germano e muitos outros.
Em quinto lugar, dedicava um pouco de tempo, o mínimo possível, a tomar sua refeição trazida pelos anjos, de acordo com o relato de Santo Ambrósio, de Jorge, arcebispo de Nicomédia, e de Metafrasta, segundo o qual São Zacarias, pai de São João Batista, viu com seus próprios olhos um anjo que levava o alimento à nossa Santa Menina. E São Jerônimo afirma que não há motivo para estranhamento, já que Deus fez este favor muitas vezes a um santo abade chamado Apolo, que viveu no templo de Teodósio o Grande. Depois de sua refeição, descansava um pouco, mantendo-se, no entanto, em uma contemplação muito elevada, relata São Bernardino de Sena, como jamais tiveram os mais eminentes contemplativos. Essas eram as ocupações de nossa amável Maria no Templo de Jerusalém, nas quais vemos que empregou todos os meios com os quais se pode honrar a Deus neste mundo, e que são principalmente 9. O primeiro é falar a Deus na oração com humildade, respeito e atenção. O segundo, escutá-lo, falando a nós continuamente por suas inspirações, pelos santos livros que lemos, por seus divinos mandamentos, pela boca de nossos superiores e pregadores, e por todas as criaturas que são outras tantas línguas, a nos rogarem incessantemente que amemos a Deus, seu e nosso Criador. O céu e a terra, diz Santo Agostinho, e todas as coisas que estão neles, não cessam de dizer-me que ame meu Deus. Portanto, escutar Deus, que nos fala de tantas formas, e obedecer sua voz, é fazer bom uso do que ele nos diz. O terceiro, limitar nosso divertimento e nossa alegria a falar e ouvir falar de Deus e nossos entretenimentos com o próximo. O quarto, agir por Deus e fazer tudo por Ele, com puríssima intenção de agradá-lo. O quinto, não ter outra vontade senão a de Deus, e fazer consistir nosso gozo em querer o que Ele quer, e nada senão o que Ele quer. O sexto, abandonar tudo, até a si mesmo, por amor a Deus. O sétimo, dar e sacrificar tudo a Deus. O oitavo, tudo sofrer por Deus. O nono, morrer e estar disposto a morrer por Deus. Nossa Divina Menina glorifica a Deus por todos esses meios, de uma forma perfeitíssima, enquanto está no templo. Primeiramente, porque emprega a maior parte de seu tempo em falar com Deus na oração, com humildade, respeito e devoção ímpares. Em segundo lugar, ela tem os ouvidos sempre abertos à voz de seu Deus, que lhe fala por suas inspirações, por seus mandamentos, pelos que a dirigem e pela leitura dos santos livros, e ela obedece a tudo o que se lhe ordena, com toda exatidão. Em terceiro lugar, depois de se alimentar, tem seu divertimento em colocar toda a sua alegria em falar e ouvir falar de Deus, e se deixasse levar pelo sentimento de seu amor e de seu zelo, falaria dele a todo o mundo, iria por toda parte anunciá-lo e torná-lo conhecido e amado por todos os habitantes da terra. Em quarto lugar, nada faz senão por Deus pelo serviço de seu templo, sem outra pretensão que agradar seu Deus em tudo o que faz. Em quinto lugar, não tem outra vontade que a de Deus, e põe toda a sua felicidade e seu paraíso em desejar para si e para todas as criaturas o que mais agradar a Deus. Em sexto lugar, deixou tudo por Deus, pai, mãe, país, parentes, a si mesma, sem excetuar coisa alguma. Em sétimo lugar, Deus sacrificou-se e segue oferecendo contínua inteiramente, corpo, alma, coração, espírito, vida, tudo o que pode, tem e é, sem reserva alguma. Em oitavo lugar, como sabe que o Filho de Deus deve vir a este mundo para salvar os homens, e vê, na leitura dos profetas, os atrocíssimos suplícios que terá de sofrer por todos os filhos de Adão, e por si mesmo em particular, o amor ardentíssimo que tem por esse amabilíssimo Salvador faz com que sofra, desde então, dores inimagináveis e que deseja assumir todos os sofrimentos que ele terá de suportar, se isso fosse do agrado divino. Em nono lugar, como também aprendeu nas Divinas Escrituras, em cujos segredos estava, conforme Santo Agostinho e outros santos padres, que o Filho de Deus devia padecer uma morte crudelíssima por amor aos homens e a ela,
o amor incrível que tem por ele, levou a oferecer-se a Deus com todo o coração, para sofrer todas as mortes imagináveis, a fim de livrar seu amabilíssimo Redentor, a quem ama infinitamente mais que a si mesma. Ah, como clama então com lágrimas abundantes, com um amor e uma dor inconcebíveis, dizendo o que diria posteriormente, no tempo da paixão de seu filho, sem conhecê-lo ainda como seu filho, mas como seu esposo e Redentor. Ó meu único amor e meu caríssimo Redentor, quem me concederá morrer por ti, ó esposo amadíssimo? É assim, ó amabilíssima menina, que empregastes todos os meios possíveis para honrar e glorificar a Deus enquanto estais em seu templo. Glória, louvor e bênção eternos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todos os favores que vos fizeram naquela época em toda a vossa vida. Oferecei-lhe toda a honra que lhes destes pelo santo uso que fizestes de vosso tempo, em reparação e satisfação do mau uso que eu faço do que me é dado, tanto em minha infância como em todo o resto da vida, e suplicai-lhe que me dê a graça de empregar inteiramente todos os momentos que me restam para a sua glória e puríssimo amor. Capítulo 32. Exortação às jovens e mulheres cristãs para impulsioná-las a imitar a menina Maria no santo uso do tempo. Após ter colocado diante de vossos olhos o santíssimo uso que nossa amável menina fez do todo o tempo, enquanto esteve no templo de Jerusalém, permiti que eu me dirija a vós, jovens e mulheres cristãs, para exortar-vos, a suplicar-vos, que não desprezeis esse belíssimo espelho que o Rei dos Céus vos quer dar. Que espelho é esse? Escutai o grande Santo Ambrósio, que vô-lo revelará. Põe diante vossos olhos a vida puríssima e santíssima de vossa bem-aventurada Maria. É um divino espelho no qual vereis a deslumbrante formosura de todas as virtudes e o modelo perfeito para a vossa vida e costumes, segundo o qual deveis realizar vossas ações e ter como exemplo do que deveis fazer e deixar de fazer, dos defeitos a evitar e das virtudes que necessitais praticar, imitando com todo cuidado o exemplo dessa divina Virgem. Nessa imitação, ó jovens, consiste vossa glória, vossa felicidade e eterna salvação. Não é uma grande glória para uma miserável criatura seguir as pegadas da Rainha do Céu? Não é uma grande honra e ao mesmo tempo sua felicidade para a filha de uma princesa tão santa ser semelhante à sua mãe? Vossa salvação eterna não depende da promessa solene que fizestes a Deus em vosso batismo de seguir Jesus Cristo e, por conseguinte, a sua Santa Mãe, que é inseparável de seu Filho e que sempre andou pelo mesmo caminho porque ele caminhou? Ponde, pois, os olhos frequentemente em vosso belíssimo espelho, vede o exemplo de vossa Rainha, contemplai as perfeições de vossa Mãe, observai como regula e organiza seu tempo, como emprega santamente todos os seus momentos. Considerai depois o que vós fazeis. Que contradição entre a mãe e as filhas. Falo, em primeiro lugar, de muitas que se dizem cristãs, mas que são mais pagãs que cristãs, que são mais filhas do príncipe do inferno que da rainha do céu, que juraram em seu batismo renunciar a Satanás, às suas obras e suas pompas, mas vivem como se tivessem prometido todo o contrário. Quem são essas? Aquelas de quem está escrito que a vaidade lhes rouba todos os seus dias e todos os seus anos. Vaidade que tão precipitadamente leva-as à morte, que morrem antes de terem começado a viver. Seus dias desvaneceram-se como fumo e terminaram muito rapidamente os anos de sua vida. São as que não se preocupam, senão em divertir-se, em passar seu tempo nos prazeres e desordens do mundo. E quem, em um momento, quando menos esperam, vêem-se desgraçadamente nos infernos. São as que passam mais da metade de sua vida dormindo e comendo, e o resto idolatrando-se ante um espelho, gastando altas somas de dinheiro em festas, bailes, em ler mil bobagens, em flertes e em visitas mundanas, nas quais se destrói a reputação do próximo, com mentiras e calúnias. São aquelas às quais São Jerônimo chama as Amazonas do Diabo, que se armam dos pés à cabeça, guerrear contra a castidade,
e que seus cabelos artificialmente penteados, com suas maquiagens, com seus braços, ombros e colo desnudados, matam essa princesa do céu, as almas que escandalizam. São as que só vão à igreja para profaná-las e desonrar a Deus em sua própria presença e na de toda a sua corte. Porque em vez de prostrarem-se ante sua divina majestade para adorá-la humildemente, são vistas empoleiradas em suas cadeiras altas, como se o piso da igreja não fosse digno de sustentá-las, e como se não viessem senão para serem vistas e ostentarem as pompas do mundo, no mesmo lugar em que prometeram a Deus renunciar a elas. Em vez de ouvirem a missa ou a palavra de Deus, em silêncio e respeito, e chorar seus crimes, de que estão carregadas, são vistas rindo, falando e fazendo os outros falarem. Em vez de se apresentarem diante do Senhor, que é seu Deus e seu juiz, e que logo irá julgá-las com rigor, com espírito de humildade e de abatimento, insolenemente fazem os outros suportarem suas consequências e tratam o monarca do céu com menos respeito que um príncipe da terra, em cuja casa não se atreveriam a apresentar-se neste estado. Também são aquelas que perderam o pudor, até tal ponto que se permitem andar pelas ruas, ou melhor, pelas esquinas, acompanhadas de qualquer pessoa, até às 10 horas da noite ou mais, o que lhes oferece ocasião de muitos pecados. E o pior é que todas essas pessoas mundanas vivem em tal cegueira que fazem todas essas coisas e muitas outras, sem escrúpulo, e zombam dos pregadores e confessores que as admoestam. Pobres insensatas, não ouvis o Filho de Deus dizendo a vós que no terrível dia do juízo vos fará prestar conta de toda a palavra inútil que tenhais dito? Sendo assim, que conta ele pedirá de tanto tempo tal mal empregado? Não sabeis que, como consequência do pecado em que nascestes e dos pecados atuais que cometestes, não teríeis direito a viver um momento se o Filho de Deus não vos tivesse adquirido em seu sangue, em sua morte? Sim, todos os momentos de vossa vida custaram sangue adorável e a morte dolorosíssima do Cordeiro Imaculado, o que vos deveria obrigar a amar e estimar todos esses momentos como uma coisa que custou um preço infinito a nosso Salvador, e que ele os deu a vós com um amor infinito, a fim de que os useis para servi-lo e amá-lo e para ganhar a eternidade feliz. Não ouvis o Espírito Santo dizendo pela boca de São Paulo que não vos pertenceis, mas àquele que vos comprou por tão grande preço? Sim, sabei que o Filho de Deus comprou pelo preço infinito de seu precioso sangue vosso ser, vossa vida, vosso corpo, vossa alma, vossos pensamentos, vossas palavras, vossos anos, vossos meses, vossas semanas, vossos dias, vossas horas, vossos momentos. Por isso, não tendes direito de fazer qualquer uso do que existe em vós, nem usar um só momento de tempo senão para ele. E quando empregais alguma dessas coisas para o mundo ou para vossas paixões, cometeis um roubo, tirando de vosso Redentor uma coisa que ele comprou pelo preço de seu sangue. Mesmo quando não fizestes outro mal, senão passar vosso tempo inutilmente, em vez de empregá-lo em boas obras, que seria de vós, se a verdade eterna disse que toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo eterno? Levais em conta a promessa solene que fizestes a Deus no santo batismo diante de sua igreja, de renunciar a Satanás, ao pecado e ao mundo, e de seguir Jesus Cristo como os membros devem seguir sua cabeça? Não sabeis que sereis julgadas na hora da morte, de acordo com essa promessa, e que se não a tiverdes guardado, será esse o momento de vossa condenação? Dizei-me agora, eu vos suplico, guardar essa promessa é viver como viveis? Isso é andar pelo caminho que nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santa Mãe e todos os santos percorreram? Chegou ao céu alguma das pessoas que seguiram por esse vosso caminho? Nenhuma, se não o abandonaram antes de morrer. Ao contrário, esse é o grande caminho do inferno pelo qual chegaram a ele inúmeras almas, e ali ardem e arderão eternamente. Ouço uma voz que clama no Apocalipse:
Ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se esse dragão considera os séculos e os milhares de anos tão pouco tempo, satisfazendo sua mania de cometer muitos crimes e levar um grande número de almas à perdição, que interesse não deveríeis ter em usar de forma totalmente distinta de como agis o pouco tempo que tendes para trabalhar no grande negócio de vossa salvação, já que esta vida é apenas um momento? Não ouvis esse anjo, mencionado no Apocalipse, que colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar, para demonstrar que falará em nome daquele que manda na terra e no mar, e levando a mão ao céu, jura por ele que vive pelos séculos dos séculos, que não haverá mais tempo? Esse juramento será cumprido brevemente convosco. Está próximo o dia em que será dito com toda a verdade que não há mais tempo para vós. Em breve chegará a hora que será o fim de vosso tempo e o começo de vossa eternidade. E se não vos converterdes, será dito a cada um de vós: deve encaminhar-se para a sua morada eterna. Essa mundana, essa libertina, foi para a sua morada eterna, de uma desgraçada eternidade. Não há mais tempo para ela, somente uma eternidade de terríveis suplícios. Acabou o seu tempo e bem rapidamente para ela, mas essa terrível eternidade jamais acabará. Por fim, vede o epitáfio que deve ser posto em vossa sepultura. Passou os dias de sua vida entre delícias e repentinamente desceu ao sepulcro. Essa infeliz gastou todo o seu tempo em prazeres e vaidades mundanas e, de repente, quando menos se preocupava com isso, foi lançada aos infernos. Se desejais evitar esse terrível mal, fazei penitência enquanto tendes tempo. Mudai de vida, contemplai-vos no espelho que Deus vos deu. Segui o exemplo de Maria Menina, no santo uso que ela fez de seu tempo, e tereis a mais verdadeira e sólida alegria que uma hora do que não podem ter em toda a vida as que seguem no mundo.